Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui na rubrica Roda no Ar do Stand Virtual. Hoje tenho comigo Manuel Russo, manager da empresa M Racing, que me prepara e assiste carros de competição, mais propriamente em rallies. O Manuel já esteve presente em 5 Dakars e é um pouco dessa experiência que vamos tentar, sobre essa experiência que vamos tentar conversar hoje. Olá, Manuel, espero que esteja tudo bem por aí. Tudo bem, olá Ricardo. Eu começo sempre estas conversas com duas perguntas muito diretas. A primeira é, em que carro é que aprendeste a conduzir? Aprendi a conduzir num Peugeot 205. Boa. E qual é que foi o teu primeiro carro? Aquele que consideras que tenha sido a tua aquisição? O meu primeiro carro, que era mesmo meu, foi um Fiat 126, que foi também onde eu comecei a conduzir depois de aprender no 205, foi no 126. E um primeiro carro de carta, ou seja, que comecei a conduzir nas estradas, foi um Nissan Primera. Boa, boa. O Dakar é considerado uma das provas mais exigentes do mundo pelos pilotos. Para os mecânicos, imagino que seja a mesma coisa, certo? Infelizmente é um bocadinho pior. É pior ainda. É pior ainda. Sim, para os pilotos é muito duro e eu não imagino sequer o que seja estar 7, 8, 9, 10 horas, 12, 15 dentro de um carro a guiar com os níveis de concentração altíssimos que isso exige. Mas para nós, ou seja, os que fazem parte da parte logística do Dakar, que fazem o Dakar avançar e funcionar, é também muito, muito duro. Os dias são mesmo muito compridos. Sim. Em relação a esses dias, consegues explicar o que é o dia-a-dia de um engenheiro, um mecânico, uma equipa de assistência no Dakar, como é que funciona? Então é assim, nós acordamos, dependendo do tamanho da especial, o que define aqui tudo são duas situações, o tamanho da especial e o tamanho da nossa ligação que temos que fazer entre etapas. Ou seja, se for uma especial muito grande, seguramente temos que acordar muito cedo, por volta das 3h30, 4 da manhã. O nosso modus operandi é muito simples, ou seja, o piloto tem que sair da assistência a uma determinada hora, nós temos que estar pelo menos 1h30 antes preparados. E o que é que fazemos? Pomos as águas para os pilotos manterem a hidratação durante o dia, verificamos pressões dos pneus, verificamos se há algum tipo de fuga, verificações rápidas, obviamente, checamos se está tudo apertado, se as cintas estão no sítio, se tudo o que é necessário para ele realizar a etapa bem, está tudo ok. Pomos o carro a trabalhar, aquecemos o carro, fazemos um processo de aquecimento do carro aí de cerca de meia hora, qualquer coisa assim, para chegar tudo às temperaturas de funcionamento normais, para quando o piloto pegar no carro, o carro já está quente, digamos assim, e já não há surpresas. Depois, esperamos que quando acabamos esta primeira fase, regra geral, vamos tomar o pequeno almoço. O pequeno almoço é em bivouac, ou seja, que é um buffet gigante, onde toda a gente, sem exceção, toma lá o pequeno almoço e faz todas as refeições. Depois de fazer este pequeno check-up, vamos ao pequeno almoço. Quando nós estamos a terminar o pequeno almoço, normalmente é quando os pilotos chegam ao pequeno almoço, eles vão tomar o pequeno almoço assim que eles acordam e vão tomar o pequeno almoço. Quando eles chegam ao pequeno almoço, normalmente já estamos a ir para o carro, fazemos mais umas afinações ecas e umas limpezas e uns cheques normais. Entretanto, ele chega do pequeno almoço, damos a saída do piloto para a etapa, ou seja, esperamos que ele saia para a etapa. Depois de ele sair para a etapa, normalmente ele tem um troço de ligação antes, tem uma etapa, dependendo do número de quilómetros, e depois tem um troço de ligação depois. Nós, depois de fazermos a saída do piloto, vamos nós para a nossa ligação. Ou seja, como nós não temos o especial a percorrer, nós ou vamos para o final da especial seguinte, ou vamos para o bivouac seguinte. E pronto, e assim fazemos 400, 500, 600. Eu lembro sempre a minha estreia no Dakar, que deixa um bocadinho perceber o que é a realidade das coisas. A minha estreia no Dakar, a minha primeira etapa num Dakar, na Argentina,
eram 890 km de ligação que nós tivemos que fazer e 13 km de especial. É para as pessoas terem noção da diferença e pronto, foram muitas horas a conduzir, chegámos lá já de noite. Depois dos carros chegarem ao bivouac, fazemos um primeiro briefing com os pilotos, um debriefing, aliás, com os pilotos, a ver quais foram os problemas que eles tiveram. Depois dos problemas, fazemos uma análise, uma avaliação, aliás, sobre todos os aspectos do carro, em termos de travagem, suspensão, performance de motor, performance de todas as peças. Definimos afinações consoante a etapa do dia seguinte e fechamos o briefing com o piloto. Depois do briefing com o piloto, na minha situação, faço um briefing com o chefe, com a equipe de mecânicos e com o chefe de mecânicos, mais diretamente, onde traçamos o plano de trabalhos. Nós temos sempre dois tipos de listas, dois tipos de checklists, que é o checklist obrigatório, que fazemos sempre sim ou sim, e o checklist extraordinário, que é elaborado após o debriefing com o piloto, onde pomos os problemas surgidos e os problemas que surgiram e as resoluções para os mesmos e as afinações pretendidas para o dia seguinte. Pronto, isto depois implica cerca de 5, 6 horas de trabalho, que se prolonga normalmente até à noite. Se for caso disso, fazemos uma pausa para jantar. O almoço, eu esqueci da parte do almoço, o almoço é feito normalmente na estrada. Nós temos umas saquetas, uns sacos, aliás, onde vêm as rações de combate. O almoço é sempre feito normalmente na viagem, entre o bivouac de partida e o bivouac de chegada. Comemos no caminho, fazemos à vez, fazemos turnos de condução, regra geral de 1 hora, vão 3 pessoas normalmente por carro, pelo menos. Fazemos turnos de 1 hora de condução, porque dormimos sempre muito pouco. Claro. O que isso significa mais ou menos 1h30 de dormir entre turnos e 1 hora a guiar e meia hora acordado entre os 15 minutos antes de começarmos a conduzir e depois de conduzir. Sim. Esta relação com o piloto é fácil, sempre? Ou às vezes entram aqui em desacordo do que é que o carro precisa? Como é que isto funciona? Ou o engenheiro e os mecânicos no final do dia têm sempre a palavra final? Como é que funciona esta relação? Depende. O piloto, regra geral, é quem tem a palavra final. Se um piloto decidir, vou mudar, quero mudar, nós podemos argumentar de alguma maneira e sustentar aquilo que há a fazer ou não. No entanto, se a decisão do piloto for sim, eu quero, regra geral, faz. Há também dois tipos de pilotos, ou seja, dois tipos de enquadramento de piloto. Há o piloto particular, ou seja, que é o próprio piloto que paga tudo o que está a fazer e que é ele o responsável pela sua própria participação. Esse piloto tem muito mais influência nesta opção, ou seja, que ou se troca esta peça ou se faz outro tipo de afinação, aí o piloto é mais soberano. Se for um piloto contratado, um piloto oficial, o piloto dá a opinião dele e a decisão é da equipa, pura e simplesmente. Aí é completamente autónomo entre o engenheiro, o team manager e o chefe de mecânicos, o que é que se deve fazer. Relativamente às relações, é como tudo na vida. Há pilotos mais fáceis e pilotos mais complicados. Sim. Queres relembrar algum que tenhas gostado muito de trabalhar? Um piloto... Quase todos os meus pilotos, quase todos não, são todos diferentes. Realmente aqui na M Racing, todos os meus pilotos são diferentes. Todo tem a sua maneira, a sua característica de trabalho. Não tenho um piloto em particular que goste mais ou menos de trabalhar. Gostei de trabalhar com um piloto com o qual aprendi muito, foi com o Nani Roma, porque é reconhecido como um dos pilotos tecnicamente mais evoluídos em termos de afinações, ou seja, que é a minha função. Claro, e assim sendo, é bom falar com ele porque ele dá um feedback muito, muito direto e muito, muito fácil de entender, e entre os dois conseguimos evoluir muito e fazer as coisas. Mas como tantos outros, é como digo, não tenho um piloto preferido, isso não tenho. Sim, quando o carro chega
Ou melhor, vocês não comunicam nada com o piloto enquanto o piloto está a conduzir, certo? Ou seja, quando o carro chega, vocês depois de ter andado o dia todo nas dunas, etc., é uma autêntica surpresa o que é que vem aí, não é? Se o carro teve alguma coisa ou não, está tudo bem. É verdade, no todo o terreno, na disciplina que nós estamos a falar, é proibida, é 100% proibida a comunicação entre a crew, a equipa dentro do carro, claro, e o exterior. É 100%. Foi ao limite posto este ano até de que os telemóveis vão ter que ir numa caixa selada, num compartimento não acessível diretamente pela equipa do carro. Ou seja, vão dentro do carro, dentro de uma caixa selada pela organização. Só em caso de emergência podem ir lá e abrir a caixa e justificar porque é que a abriram. E, portanto, assim sendo, sim, é completamente impossível a comunicação com o exterior. A nossa única arma é através dos tempos, que dá para seguir às vezes, quando há rede, quando há internet, quando há tudo isso. Vamos vendo os tempos parciais e vamos vendo se tudo está a correr conforme nós estávamos à espera ou não. Se virmos cá ali um atraso, se virmos cá ali numa zona de dunas que ele se atrasou, já sabemos, ou ficou a cavar um bocadinho, que acontece muito, sim. Ou se for numa zona mais complicada, percebemos de muitas pedras, percebemos, ok, teve um furo aqui, teve um furo ali, dá sempre para ir fazendo, mas isso é especular um bocadinho. É a nossa experiência que nos permite que, olha, isto aqui quase certeza que foi isto que aconteceu. Mas em termos de diagnósticos concretos, não conseguimos fazer nenhum diagnóstico concreto antes do carro chegar. Claro. No caso da M Racing, e falando no Dakar, quantas pessoas são precisas para assistir uma equipa? Depende muito. Depende muito. Mas uma prova que nós façamos individualmente aqui, como foi as corridas de Marrocos, por exemplo, a equipa consiste em piloto com piloto, obviamente, depois condutor de caminhão, responsável logístico de peças, uma equipe entre 2 a 3 mecânicos, onde tem um chefe de equipe, um chefe de mecânicos e 1 ou 2, no Dakar são sempre 2, ou seja, um chefe de mecânicos e 2 segundos mecânicos, e um engenheiro. Isto é os mínimos dos mínimos olímpicos para a coisa se poder fazer. Sim. Nós aqui estamos a falar muito de assistência, não é? Mas sabemos que há uma parte anterior que tem a ver com a preparação do carro, tudo isso. O que é que dá a ti pessoalmente mais prazer? A adrenalina e a aventura de estares ali no contrarrelógio da assistência, ou a parte mais calma, serena, de ires preparando o carro até a competição começar? O que mais gosto, efetivamente, são sessões de testes, que é aí que nós conseguimos teorizar o máximo possível, ou seja, ter ideias e pô-las em prática e ver se elas funcionam ou não. Numa corrida é sempre uma gestão de tempo muito grande, uma gestão de risco enorme, em que não se pode arriscar uma coisa só porque se acha que sim, a não ser que sejam soluções a grandes problemas. Portanto, efetivamente, o que eu mais gosto são sessões de testes onde podemos improvisar mais e pronto, e testar mais coisas, ver se este é mais rápido, se aquilo funciona melhor, se esta peça é mais resistente, se tudo isso. Em corrida não há tempo, não há maneira, nem se pode correr o risco de se inventar. Portanto, é menos aliciante. Efetivamente, tem mais adrenalina. Mas a adrenalina ali é visto como uma coisa não tão boa. É visto como ansiedade mais do que adrenalina. Sim. Imagino que trabalhes, fales e convivas também com mecânicos e engenheiros de todo o mundo durante estas competições. Sentes que aprendes muito nessas interações com eles? Sem dúvida. Há muita partilha, não? QB. Pois, há segredos também, não é? Há muito. Quer dizer, o segredo aqui é efetivamente a alma do negócio. No entanto, eu sempre fui muito transversal em manter amizades em todas as equipes. Sempre assim o fiz e continuo a fazer. Antes trabalhava com a equipe Toyota, com a qual fiz os 5 Dakars. Neste momento trabalho com a equipe X-Ride Mini. No entanto, sempre tive amigos e amigos mesmo
nos dois lados. Continuo a ter os da Toyota, como tinha na altura os do Mini como amigo, e agora tenho os do Mini como igual os da Toyota. Portanto, não... Amizades sim, e a partilha. A partilha é, sem dúvida, a partilha de experiências é quando nós avançamos. E falo da minha parte, nós engenheiros fazemos muitas reuniões. Às vezes, não é o meu caso que eu não fumo, mas é a pausa do cigarro, é onde se resolve mais problemas no Dakar. Isso aí não tem qualquer dúvida. Eu opto pelo café porque não fumo, no entanto, a pausa de café e de cigarros é onde se resolve 90% dos problemas que nós temos no Dakar, porque estamos um bocadinho à parte, estamos a conversar, estamos a debater temas, a bater bolas, como nós dizemos, e a coisa evolui. E pronto, e é assim, vai. E já te aconteceu teres, imagina, os carros devem chegar ali no início, meio da tarde, não é? E têm que estar prontos pelo menos até à madrugada. Já aconteceu durante este período não conseguires resolver nada e o problema está aí a como está e vai? Não resolver nada ainda não me aconteceu. A não ser que seja uma coisa, por exemplo, um piloto que tenha um acidente que inviabilize, se for alguma coisa na célula de proteção, na armadura de proteção do carro, é-nos impossível continuar. Se assim for, já me aconteceu haver um capotance violento, um impacto muito violento, onde os pilotos, naquele caso, em alguns casos ficaram bem, noutros casos não ficaram bem, mas que não deixaram, que teve que acabar por ali, não houve resolução. Em termos de problemas do carro vir com um problema, de estar tudo bem com a equipa, do carro vir com um problema e do carro partir para a etapa seguinte com o mesmo problema, com o problema por inteiro, nunca me aconteceu. Com ainda partes desse problema, já me aconteceu, ou por falta de tempo, ou por faltar uma peça que já não se tinha, ou por efetivamente ter estragado uma coisa que não permita que aquela solução vá a 100%, mas acho que nunca mandei um carro menos do que 90% capaz para uma etapa seguinte. Acho que é uma boa estatística. É muito bom, acredito. Sim, acredito que é muito bom, porque nem sempre é fácil, mas também às vezes as noites deixam de ser noites, passam a ser dias, porque não dormimos. Claro. Mas, no entanto, podemos não dormir, mas no dia seguinte vamos ter que voltar a fazer exatamente a mesma coisa. É uma das grandes dificuldades do Dakar, efetivamente, esta gestão de esforço e de emoções, que é muito complicado. Sim, imagino que às vezes até tenham instantes e momentos em que estão lá e até se pensam o que é que eu estou aqui a fazer, porque a pressão é muita, a ansiedade é outra tanta também, mas depois, se calhar quando tudo termina e voltam todos às suas casas, a saudade volta a bater forte, ou não? Existe um calendário para a coisa. Nós, no mês a seguir ao Dakar, ninguém pode ouvir falar do Dakar. A partir desse mês, quando passa, só já pensamos na próxima vez que voltamos. Efetivamente é um bichinho muito forte. Sim, uma depressão pós-Dakar, não é? É um bocadinho. Então, existe sempre aquele mês de não me falem mais daquilo, nunca mais quer voltar. A primeira semana ainda muito mais violenta. Sim, claro. Nunca mais quer nada disto, nunca mais lá me apanho, nem pensar nisso. E depois começamos a entrar na fase de já estou cheio de saudades, já voltava para lá outra vez, lembras-te desta história, lembras-te de outra história, já a coisa avança. Mas é um bocadinho viral, convenhamos. Sim, mas esquecendo agora um bocado a competição, tenho esta dúvida. Um engenheiro, um mecânico profissional, tem que levar o carro à revisão ou à garagem, se a casa é suficiente? Como é que isto acontece? Como é que é a vida? Depende. Nós aqui na M-Racing, pronto, temos capacidade para fazer as nossas próprias revisões. Eu estava a falar do teu carro pessoal, atenção, não... O meu carro pessoal trago aqui para a oficina e faço aqui. Está resolvido, não é? É quando há tempo, porque, ou quando estamos muito apertados de corridas, ou com o nosso projeto novo da M Classic, de que estamos a recuperar carros antigos em que não há tempo, ou que o tempo custa muito dinheiro, chegamos às vezes ao ridículo de ter que... Ao ridículo, convenhamos, não é ridículo nenhum, de enviar o carro à marca para fazer a revisão. Claro. Por falta de tempo e por outra coisa não que isso. Mas eu acho que todos os mecânicos têm a capacidade de fazer a sua própria revisão. Às vezes não têm as ferramentas próprias e pronto. E a paciência ao tempo.
É paciência, às vezes também é um bocadinho de paciência, porque tal como o Dakar, os mecânicos às vezes não querem ver carros à frente durante o fim de semana ou durante o pós-laboral. Mas sim. Olha, estamos mesmo aqui já quase na reta da meta. Ia-te só perguntar para terminar se há alguma coisa que ainda gostasses de fazer, alguma competição onde gostasses de ir, ou mesmo alguma que já tivesses ido, mas ir de forma diferente. Não sei. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, como todos, acho eu, como todos ligados à competição automóvel, existe aquele bucket list das coisas que nós temos que fazer. O Dakar é um deles, o Rally Portugal também já o fiz, ou seja, uma prova da WRC. Existem outras, o Monte Carlo para mim é uma prova muito mítica da WRC que também gostava de fazer. No todo o terreno, eu acho que já fiz todas, já fiz Rota da Seda, já fiz Dakar, falta-me fazer na Ásia, ainda não fiz nada. Na Ásia não minto, na Austrália, na Ásia também já fiz algumas. A Baja 1000 de Califórnia, também é um reto. Fora de todo o terreno, 24 horas de Le Mans, esse está em todas. E pronto, e da WRC e alguma Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não é tão, para mim, não é tão aliciante como os outros. Mas sem dúvida, Le Mans, Baja 1000 nos Estados Unidos e Monte Carlo da WRC, e Rally da Finlândia, os 1000 lagos. Então, o que não faltam são planos e ideias, não é? Isso nunca para. Ok. Manuel, muito obrigado pela tua disponibilidade e simpatia. Espero que continues com o bom trabalho e a levar vitórias aí a muita gente, como acredito que tenhas feito. Tá bom? Obrigado. Obrigado e um abraço. Até já. Um abraço, Ricardo. Obrigado. Quanto a nós, despedimos por aqui. Continuem a acompanhar os nossos canais, porque para a semana voltaremos, sem dúvida, com mais uma conversa com alguém muito apaixonado por carros. Até já e um resto de bom dia.